Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast Leis e Negócios, mas antes, não se esqueçam, clique no sininho, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Vamos fazer o podcast chegar em mais pessoas, levar esses conteúdos que nós temos, que são conteúdos muito bons, muito instrutivos, e a gente trabalha muito para fomentar a informação para as pessoas. E hoje estou aqui com o Dr. Luiz Felipe. A gente vai falar de um tema muito importante para as empresas, que na verdade, são 3 letrinhas que dizem muita coisa. ESG. Você já ouviu falar de ESG? Environmental, Social, Governance. Ou seja, ambiente, social e governança. Luiz Felipe, tudo bom com você? Muito prazer, muito obrigado por estar aqui mais uma vez conosco. Já figurinha carimbado, Luiz Felipe, já participou de alguns episódios conosco. Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Dr. Castelo, olá a todos. Bom, acho que antes de mais nada eu queria agradecer novamente pelo convite. É a 5ª vez que eu participo do podcast Leis e Negócios e tenho certeza que, assim como foi das outras vezes, hoje será um encontro muito esclarecedor e a gente vai conseguir trazer muito conhecimento, para o nosso público. Bacana. Você vê, pessoal, a 5ª vez. Olha, você também pode participar. Entre em contato conosco, participe do podcast. Você conversa com a Karen que comanda tudo aqui sobre o podcast. Então, se você quer participar também com a gente, vem aqui que a gente vai fazer um bom episódio com vocês. Mas, Luiz Felipe, vamos começar então a falar desse tema tão importante que é o ESG, que já deriva aí de um bom tempo no cenário empresarial. Mas fala pra gente, o que é, afinal, o ESG? Significa ambiental, social e governança, né? E ele consiste num conjunto de melhores práticas que estão extremamente atreladas à gestão empresarial, né? Justamente para garantir que a empresa seja uma entidade sustentável. E parece que é uma coisa muito recente, né, o ESG, que a gente viu faz pouco tempo, mas na verdade é um termo que já existe há mais de 20 anos. Né? Isso só um contexto histórico, né, do ESG. Ele surgiu em 2004, através de um relatório da ONU, em parceria com o Banco Mundial, e tinha por objetivo, né, naquela época, incentivar os grandes investidores do mercado financeiro a considerarem fatores de sustentabilidade na hora de investir em algum negócio específico. Né? Esse movimento ganhou muita força ali em 2015, né, por conta do Acordo de Paris, né, na COP21, onde foi identificada a necessidade de, como que eu posso dizer, adotar essas práticas de sustentabilidade não só como um requisito para investimento, mas no próprio cerne da empresa, né, no próprio desenvolvimento do negócio. Então daí surgiu o ESG da forma que a gente conhece hoje, se expandindo para essas empresas. Essas 3 letrinhas, né, que hoje em dia domina o cenário empresarial. É muito interessante isso. E quando você fala nessa questão da sustentabilidade, passando agora para a questão mais objetiva, de fato, sobre o ESG, qual que realmente é o objetivo dela? Porque você falou, por mais que seja uma lei lá uma questão de 2004, né, que você disse, e aí veio na COP 2015, em Paris, que aí trouxe essa questão mais focada para o mercado financeiro, para adotar essas práticas. Mas qual que é o objetivo em si? O ESG está bastante atrelado com as práticas de compliance empresarial, né? Só que ele é mais focado justamente nessa questão de sustentabilidade. Né? E quando a gente fala de sustentabilidade, é muito comum que a primeira coisa que a gente pense sejam, de pronto, né, as questões ambientais, né? A preservação do meio ambiente. E não é que isso esteja errado, mas é uma visão um pouco incompleta sobre o que é, de fato, a sustentabilidade. Né? E isso é importante porque o ESG visa justamente que as empresas sejam sustentáveis. Né? E uma empresa só pode ser sustentável, de fato, se ela olhar além do fator ambiental. Ela precisa também enxergar os fatores sociais, né? Como que a sua cultura corporativa interage com seus empregados, com aquela sociedade que habita ali naquele local, e as práticas de governança. Né? Como que a sua gestão está preparada para as práticas de conformidade corporativa, né? De conformidade legal, como que ela lida com todas essas questões legais. Né? Então, esse é o objetivo do ESG, garantir que as empresas sejam sustentáveis. Entendi. E isso, para o pessoal que está assistindo, é muito importante, porque são práticas realmente que devem ser observadas pelas empresas. E a cada ano que passa,
isso começa a ser mais requerido no mundo empresarial. Então, é importante que as empresas se atentem a esse novo cenário, que não é tão novo assim, mas podemos dizer que no Brasil é uma questão um pouco mais nova, porque no Brasil a gente acaba deixando tudo para a última hora, e é normal do nosso país. Mas são questões importantes, que às vezes você fala, pô, mas será que realmente isso é importante? Isso vai vingar? Mas já vingou, na verdade. Então, muito se fala sobre ESG hoje, né? E a respeito dos aspectos ambientais, Luiz Felipe, porque é o que a gente fala, ambiental, social e governança. Mas a respeito dos aspectos ambientais, fala um pouquinho para nós sobre isso. O que você entende sobre esses aspectos? Como que a empresa pode lidar com isso? Olha, tudo vai depender qual é o modelo de negócio da organização. Então, vamos trazer isso para uma indústria. Uma indústria, dentro de um aspecto ambiental, né, o que ela precisa se preocupar? Com uma gestão adequada de resíduos, né, com uma otimização, né, economia de recursos hídricos, né, ou até mesmo a otimização de água de reuso, né, a sua pegada de carbono, né, que por conta de suas fábricas, poluição atmosférica, um possível desmatamento, né, uma indústria do setor de papel, por exemplo, o desmatamento que ela causa, eventuais práticas de reflorestamento que vão além da obrigação legal. Então, são pontos, basicamente, que giram em torno da preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Né? Agora, vamos trazer isso para um cenário mais administrativo. Um escritório, por exemplo. Essas organizações não precisam se preocupar com as práticas ambientais? Precisam. Né? Só que não na mesma proporção que uma indústria. Então, como que o escritório adotaria essas práticas ambientais? Utilizando produtos de origem reciclável, né? de materiais vindos da reciclagem, destinando seus resíduos para a reciclagem, propriamente dito, utilizando fontes de energia renováveis, né, quando possível, dependendo do modelo de negócio, se seria possível adotar essas medidas, e até mesmo otimizando os seus processos internos, né, porque hoje a gente tem o que a gente chama de pegada de carbono digital, né, que é basicamente o quanto você polui pelo simples fato de estar conectado. Né, ainda tem um certo debate em torno disso, né, mas a otimização dos processos já poderia auxiliar nesse sentido. Né? Então, como que eu posso dizer? Primeiro preciso identificar a necessidade da empresa para verificar como adequar a sua prática ambiental. Entendi. Seria uma auditoria prévia, até para ter uma ideia realmente quais os aspectos ambientais que devem ser melhor avaliados pelas empresas. E a gente está falando, como que você disse, né? Chega aquela questão do descarte de resíduos, tratamento de afluente, efluente. Então, tudo que, em tese, pode impactar o meio ambiente. E quando a gente fala em meio ambiente, eu não estou me referindo apenas ao ecossistema, o meio ambiente, mas também o ambiente de trabalho, o ambiente onde as pessoas vivem, que também vai atrelar muito ao social. Mas correto? Correto. Mas eu acho que esse é um ponto importante, porque, principalmente nessa questão da conservação ambiental. Então, a gente vê muitas questões relacionadas a óleo, por exemplo. Às vezes, caiu óleo na fábrica. Tem que ter uma matriz de risco para aquilo, né? O que a gente faz quando acontecer uma situação como essa? Exatamente. Então, acho que o ESG, na letrinha E, está atrelado ao ambiente, é muito focado nessas condições, né? E acho que é um ponto importante para se analisar. Agora, quando a gente fala do aspecto social... Quando a gente está falando no aspecto social, eu entendo que eu estou falando sobre a pessoa, por exemplo. Exatamente. E o que você pode falar para a gente sobre essa questão do ESG e a relação direta com pessoas, com o social? Bom, as práticas sociais, Castelo, elas estão bastante, igual você falou, né, associadas a como a empresa interage com aquela pessoa, né, com a sociedade, de um modo geral. Então, ela inclui algumas práticas que envolvem desde o atendimento humanizado, né, seja de clientes, seja de parceiros comerciais, né, envolve a adoção de práticas de inclusão, né, seja uma sempre a favor da diversidade, né, seja uma diversidade étnica ou racial, seja religiosa, de gênero ou de orientação sexual, né, sempre prezando pela igualdade. Questões relacionadas o investimento na sociedade local, né, que habita ali no entorno da empresa, o aprimoramento da qualidade de vida corporativa, né, dos seus colaboradores, ali no seu ambiente de trabalho. Então, todas essas questões que prezam pela estabilidade e pela igualdade. Perfeito. Então, quando a gente está falando no social, por exemplo, a gente hoje tem empresas no Brasil que, no caso de licença maternidade, que a lei determina ali 120 dias, tem empresas que praticam 180 dias. Exato. Isso seria uma forma de aplicação do ESG nessas questões sociais, como,
Por exemplo, licença paternidade, que pela lei determina que são 5 dias, mas existem empresas que praticam 20 dias. Exatamente. Né? Então, a gente teria essas questões relacionadas ao social do ESG. Com certeza. E essa questão que você abordou agora, da licença maternidade, licença paternidade, é um ponto muito importante também, porque mostra a influência das questões sociais na legislação. Né? A gente teve recentemente aquela determinação, né, pela lei trabalhista, de que fossem divulgados os relatórios de igualdade salarial, né, de homem e de mulher. Mais recentemente, a gente teve a alteração da NR1 para falar sobre a saúde mental no ambiente de trabalho. Né? Então, isso mostra o quanto esses aspectos sociais são importantes, quanto eles são relevantes no ambiente corporativo. Perfeito. E agora, quando a gente trata das questões mais de governança, a gente sabe que a governança é um ponto importantíssimo para os empresários. Já existia isso até antes mesmo do ESG. E sempre foi um desafio muito grande dentro das empresas essa questão da governança. Porque quando a gente atrela, inclusive, a questões relacionadas ao compliance, a gente tem ali normas de anticorrupção, mas nesse contexto do ESG, como que você encara o quesito governança? O princípio da governança, eu gosto de brincar que ele é a mais corporativa, né, do ESG. Ele está bastante atrelado às práticas jurídicas e às práticas que a gente entende como compliance empresarial, né, de modo geral. Então, ela pode envolver a conformidade das leis e regulamentos, né, que sejam aplicáveis para aquela empresa, né, para aquele modelo de negócio. Ela envolve a adoção de medidas anticorrupção e antissuborno, né, igual você já adiantou, mas a gente está falando aqui de medidas concretas, né, que vão além daquela simples cláusula contratual. A gestão de incidentes, né, na esfera de tecnologia e segurança da informação são práticas de governança também. A adoção de métricas e auditorias internas para verificar a eficácia, né, desse programa de ESG de modo geral. É uma gestão de riscos corporativos, né, no contexto mais amplo. A questão da governança basicamente gira em torno disso. Né, garantir que aquela organização seja gerenciada de forma correta dentro dos requisitos legais e das melhores práticas de mercado. Perfeito. Eu gosto muito desse ponto de governança que você falou, né? Mais a questão empresarial. Eu sou muito atrelado às questões empresariais, talvez pela formação, sei lá, 20 anos, né? Mais de 20 anos, 30 anos atuando nisso. Mas eu gosto muito dessa questão da governança, até porque o compliance, para mim, eu acho que hoje é uma questão que as empresas deveriam levar muito a sério no país. Até porque medidas anticorrupção, política de brindes, todas as políticas e as normas que são criadas dentro de um compliance, eles mostram que a administração das empresas se tornam mais sustentáveis. Quando você cria regras específicas de governança, você traz para dentro daquela empresa, daquela companhia, uma visão mais clara realmente de qual é a cultura que se espera. E hoje uma empresa que não tem uma cultura muito bem definida, ela passa a ter sérios problemas, inclusive financeiros e operacionais. Exato. Então, o ESG, dentro dessa questão relacionada ao compliance e à governança, eu acho que, do meu ponto de vista, tá? Não menosprezando a questão ambiental e social, que eu também acho extremamente importante, mas eu acho que, por mais que nós tenhamos esse tripé, eu acho que a governança é, de fato, o grande alicerce. Porque se eu não tenho uma governança muito bem alinhada, eu não vou conseguir nem ter o ambiental propriamente dito e tampouco o social. Então, a governança eu acho que é o ponto principal do meu ponto de vista. Não sei se você concorda com esse raciocínio. Eu já tenho uma visão mais equilibrada, né? Eu acredito que é uma junção de fatores, né? Você não consegue priorizar um critério e menosprezar os outros, né? Tem que ter um equilíbrio entre elas, né? Porque vamos supor que eu vou dar prioridade para as práticas de governança, mas eu vou me expor a um risco ambiental, vou me expor a um risco no aspecto social. Então, você vai acabar minando as práticas de governança que você está estabelecendo, né? Então, são todas questões de equilíbrio entre esses pilares. Entendi. E me fala uma coisa, como que as empresas, elas podem alcançar esses preceitos do ESG para se tornarem mais sustentáveis? Porque você já falou sobre a questão ambiental, sobre a questão social e sobre a questão da governança. Mas como ela, utilizando esses 3 preceitos, ela pode, de fato, alcançar a sustentabilidade? Olha, a adoção do ESG, ele não é um checklist padronizado, né? Que você cumpre alguns requisitos específicos e pronto, você pode falar que você está adequado na esfera do ESG.
Antes de tudo, a gente precisa de um diagnóstico geral daquela empresa, né? Verificar qual que é o seu modelo de negócio, qual que é quais são, na verdade, as deficiências que ela possui naquele momento, qual é o objetivo a longo prazo daquela organização, né? E a partir daí a gente consegue analisar quais são as práticas ambientais que aquela empresa precisa se preocupar. Quais são as medidas que ela deve estabelecer internamente para atingir os preceitos de responsabilidade social? E como ela deve adequar a sua gestão para garantir que ela esteja em conformidade com as melhores práticas de governança? Né? Então, tem todo esse aspecto que tem que ser realizado anteriormente. Uhum. A gente até consegue encontrar algumas preocupações em comum, vamos dizer assim, né? Principalmente quando a gente aborda questões de igualdade, de inclusão, mas via de regra, cada empresa é uma empresa, então cada empresa vai ter sua própria necessidade. Até porque cada empresa tem uma cultura diferente, né? E eu acho que hoje, as empresas se profissionalizando mais, eu acho que essa questão do ESG, ela fica mais latente no dia a dia das empresas, né? Exato. A gente tem na esfera do compliance, né, de um contexto mais amplo, todo aquele contexto, né? Qual que é a missão, quais são os valores, qual que é o objetivo da empresa, né? Então, o trabalho do ESG, ele visa justamente esses 3 pontos, né? Qual que é o objetivo da empresa a longo prazo? O que ela quer atingir? Qual que é a missão dela? Quais são os valores que a gente deve preservar na adoção desse ESG? Então, esse é um aspecto muito importante. Perfeito. Eu também vejo toda essa questão como um ponto de atenção para todos os empresários, porque nós estamos chegando naquele momento que provavelmente isso vai ser uma condição que as empresas devem estar adequadas a esse tipo de realidade, porque vai se tornar num futuro não muito distante, vamos dizer assim, uma condição para eventual contratação ou aquisição de produto ou serviço. Hoje, não posso falar que realmente isso já aconteça, porque a gente vai estar mentindo, porque não acontece com tanta frequência, mas já existem, inclusive, situações onde um cliente ele vai analisar se os seus fornecedores estão dentro desses preceitos, se eles atendem a essa sistemática. E aquilo acaba, não digo que deixaria de contratá-lo ou deixaria de consumir aquele produto, mas é levado em consideração quando eu tenho que tomar uma decisão. Se eu tenho, por exemplo, 2 fornecedores que podem me atender muito bem, qual que vou ter preferência na contratação? Qual que eu vou preferir na contratação? Talvez aquele que já tenha, por exemplo, um regramento de compliance devidamente instalado. Você acha que isso realmente é uma tendência para os próximos 5 anos? Olha, agora eu vou ser obrigado a corrigir uma informação que você trouxe aqui, porque na verdade isso já é um requisito, né? Agora, o parênteses que eu faço aqui até que ponto isso é um requisito, né? Porque essa é uma prerrogativa que a gente só enxerga nos grandes players de mercado, né? Tipo, as super empresas multinacionais, né, que atuam aqui no Brasil, já adotam esses princípios do ESG como um requisito de contratação, né? E não só do ESG, mas de compliance de um modo geral, né? Isso ainda não chegou nas médias e pequenas empresas. Algumas grandes empresas também não adotam esse requisito, né? Mas os grandes players no mercado já adotam isso como uma prerrogativa exclusiva para a contratação. Qual o grande player hoje que adota isso como requisito? Onde que nós temos isso definitivamente delineado no mercado? E instituições bancárias atuam bastante com a necessidade de uma prática de ESG, né? Até porque lá, desde 2004, né? Isso surgiu dentro dessas práticas financeiras, né? Nós temos também grandes multinacionais, né? A título de exemplo que eu posso citar aqui. A FEMA, né? Que é a empresa lá da Coca-Cola, da Vale, etc. Né? A controladora, FEMSA, isso. Nós temos a Nestlé, por exemplo, né? Que é uma empresa suíça. Então, isso já vem de padrões internacionais também. Então, esses grandes players no mercado já adotam isso como requisito. Né? Agora, olha, uma grande empresa no Brasil. A gente não está falando de faturamento propriamente dito, né? A gente está falando de reconhecimento de marca. Então, empresas muito expostas, elas já adotam essas questões de ESG como um requisito, justamente pela exposição que elas possuem. Né? Porque o ESG ele tem a questão financeira, ele tem a questão ambiental, tem a questão legal, mas ele também tem a questão reputacional. Então, as empresas estão preocupadas com a reputação de sua marca, a reputação do seu nome, então elas já adotam isso como um requisito. A imagem, né? Eu acho que a imagem da empresa ela tem que ser muito bem protegida e blindada, porque qualquer coisinha pode trazer sérios danos à imagem. Exatamente. Agora me fala uma coisa. No Brasil, a gente tem muito se fala no ISO, né? Então, quando você fala, preciso fazer uma adequação disso. Muita gente foca muito na questão do ISO.
Mas nós temos tantas outras adequações que as empresas precisam fazer, como, por exemplo, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que, infelizmente, ainda é muito menosprezado no Brasil, então muitas empresas acham que isso não vai dar em nada, e já acontece autuações com base na Lei Geral de Proteção de Dados, e aí depois o problema vem muito forte para as empresas, porque as multas são altas. Você não acha que essa questão do ESG pode cair na mesma vala que tantas outras adequações que são importantes e que as empresas deixam de fazer? Olha, a questão do ESG é uma mudança de cultura, né? Não tem como o empresário querer implementar um ESG internamente se ele não mudar a mentalidade dele, né? Ele precisa também mudar a sua própria cultura. Isso para todos os sentidos, né? A ISO, tudo bem que a ISO é uma recomendação, né? Não é uma obrigação legal, nem nada nesse sentido. Mas é importantíssimo. Com certeza, é um diferencial extremamente importante no mercado, claro. né? Principalmente para as indústrias. Nós temos outras certificações também, né? Certificações ambientais, eu não lembro agora a sigla certinha, mas eu acho que é FSC, né? Que fala justamente sobre a prática ambiental sustentável, né? Na fabricação de papéis. A questão da LGPD, eu não vou entrar muito nessa questão, né? Porque aqui já é uma obrigação legal, não um diferencial de mercado. Exato. Né? Mas a questão do ESG depende muito da cultura, né? Qual que é a cultura que você tem dentro da sua empresa? Você busca profissionalizar o seu negócio? Se você tiver essa visão para frente, né? Pensando numa expansão do negócio, tendo uma visão a longo prazo, você vai adequar sua empresa de forma correta, né? Eu entendo o seu argumento, né? Que é uma questão cultural do brasileiro, né? Só manter a empresa funcionando, né? Isso talvez traga até muitos prejuízos no aspecto patrimonial posteriormente, né? Mas é uma mudança de cultura que tem que ser feita com o tempo. E vai precisar ser feita de forma urgente. Eu não acho que o empresário tem tanto tempo para mudar essa cultura, porque o mundo está mudando. O cenário empresarial hoje, ele é muito diferente daquele cenário há 4, 5 anos atrás. Olha que eu não estou falando algo há pouco tempo atrás, né? Estou falando coisa de 5 anos, não é tanta coisa assim. E a tendência é que acabe alterando isso cada vez mais. Então, é um ponto de atenção para todos os empresários. Mas, voltando nessas questões. Hoje, o empresário ele tem muitos desafios, né, no dia a dia. E quando a gente fala em implementar ESG, quais os principais desafios que o empresário pode encontrar? Olha, a prática de ESG é um trabalho muito complexo, né? Eu acho que o maior desafio que a gente encontra aqui é o alinhamento das expectativas, né? Porque é um trabalho que vai levar tempo, é um trabalho que demanda muito esforço não só da empresa, né? Mas de todos os colaboradores ali envolvidos, né? Da própria gestão da empresa, né? E envolve temas que pode deixar o empresário um pouco desconfortável, né? Porque a gente vai precisar abrir a empresa toda, apontar o que tem que ser melhorado, né? E às vezes, para o empresário, não é muito bacana ouvir isso, né? É porque na cabeça dele, a empresa já está perfeita, né? Igual você falou, eu sou sócio há 30 anos, né? Sócio fundador há 30 anos. Será que ele tem, esse sócio, a maturidade emocional de lidar com essa necessidade de mudança? Porque na cabeça dele, o seu negócio já está perfeito. Ele já cumpriu todas as necessidades que ele precisa cumprir. E é por isso que a gente fala, é uma mudança de cultura. E quando a gente encontra esse tipo de resistência muito forte no topo, a base da empresa, ela não absorve essas mudanças, né? Porque ela sabe que aquilo não vai para frente, só tá fazendo para ficar bonitinho no site, que a empresa está adequada aos princípios da ESG. Pro forma. Exatamente, mas na prática nada funciona, né? E é por isso que o alinhamento da alta gestão, né? É importante que os empresários e que o board da empresa endosse todas essas medidas para que a adequação, né, vamos dizer assim, a conformidade do ESG seja de forma orgânica. Quando isso vem do topo, a base se adequa muito mais fácil. Então é importante que o empresário esteja atento a esses aspectos. Tem que partir de cima, né? Exatamente. Tem que partir de cima. E trazendo um pouco para o lado financeiro, né? Existe uma certa preocupação ainda sobre se a empresa tem os recursos necessários para cumprir esses princípios do ESG, né? Principalmente quando a gente está falando em épocas de recessão econômica, né? Porque uma adequação de ESG, dependendo do porte da empresa, dependendo do seu modelo de negócio, ela pode requerer a implementação, vamos dizer assim, de investimentos complementares. Né? A gente está falando aqui de uma gestão adequada de resíduos, que talvez gere um custo a mais. A gente está falando de uma possibilidade de treinamentos periódicos sobre gestão corporativa com a minha equipe profissional. Né? Então, todos esses elementos que são aplicáveis a determinados modelos de negócio trazem necessidade de investimentos complementares. E ainda tem aquela preocupação adicional. Eu vou ter algum retorno desse investimento? Em quanto tempo vem esse retorno? Será que vale a pena investir nessas práticas de ESG? Sobre isso, o que eu posso dizer é que sim, existe um retorno desse investimento.
Mas em quanto tempo vem esse retorno? Aí depende de uma série de fatores, né? Qual que é o seu modelo de negócio, o quão eficazes são as medidas que você implementou internamente, o quão inteligente foi essa adequação de ESG, né? E principalmente, qual o nível de comprometimento não só do empresário, mas de toda a equipe profissional com essas práticas que foram estabelecidas. Né? Hoje, o que a gente tem dentro desse cenário de ESG é que um retorno de investimento ele vem depois de uns 3 ou 4 anos, 3 ou 5 anos. Né? Claro que vai depender, pode ser um prazo maior, né? E embora seja difícil, pode ser um prazo menor também, né? Mas vai tudo depender de como essa adequação foi feita. É tudo uma questão de paciência, né? De visão a longo prazo. Como você enxerga a sua empresa daqui a 10 anos? Você enxerga que ela ainda pode ser uma empresa competitiva no mercado? Se esse for o seu objetivo, é importante que você adeque essas práticas de ESG e depois verifique o retorno do investimento. Isso vai depender muito de empresa para empresa, né? É o que você falou. Tem que ser analisado o modelo de negócio do cara para até ter uma ideia se realmente vai ser um investimento muito alto, se vai ser um investimento menor. Mas eu acredito que nessa linha, vamos colocar agora trazendo a linha financeira de investimento, eu acho que o investimento maior ficaria com relação às questões ambientais. Porque relacionado ao social e à governança, é muito tranquilo de você fazer uma adequação e você trazer os critérios de ESG. Você não tem um custo elevadíssimo para isso. Agora, nas questões ambientais, pode ser que sim, a depender da forma com que você lide com o negócio e que você trate as questões ambientais hoje dentro de uma empresa, pode ser que realmente você tenha que ter investimentos complementares e isso pode ser um pouco mais pesado. Exatamente. Sobre a questão ambiental, acho que depende do quais práticas você implementa internamente. Né? Porque vamos supor, qual que é o objetivo da sua empresa? Né? Ali naquele relatório preliminar, né? Nessa análise de qual é o objetivo da empresa. Olha, eu quero expor a minha marca, né? Quero melhorar a imagem da minha empresa. Então, talvez, uma das práticas que a gente possa realizar é um investimento na comunidade local, né? Seja investimentos na área da saúde, né? Investir em hospitais locais que atendam aquela região, né? Então, isso envolve também recursos financeiros. Vai tudo depender as medidas que você implementa internamente. Sim. Né? E a questão, quando a gente fala de investimento, a gente está falando não só do investimento ativo, né? Que é o dinheiro que você investe, mas sim a possibilidade que você tem de receber dinheiro de volta, né? Justamente o retorno do investimento. Então, vamos trazer isso para o aspecto social também. Uma empresa que não se preocupa muito no aspecto social, né? Isso são fatos que nós já temos no mercado. Ela tem muita dificuldade em reter talentos, né? E atrair novos talentos. E o empresário sabe melhor do que ninguém, né? Que um bom funcionário ele impacta diretamente na produção daquela empresa. Né? Olha, se eu perder esse bom funcionário, esse funcionário capacitado, talvez eu não consiga produzir na mesma quantidade, na mesma qualidade que eu fazia antes. Né? Talvez eu tenha que paralisar algum serviço específico porque eu não tenho pessoa capacitada para cumprir essa demanda. Né? Então, tudo isso é questão de investimento. Sim. E aí a gente entra numa linha um pouco tênue nessa questão que você falou da qualificação, porque aí eu entendo que é uma via de mão dupla. A empresa tem que dar condições, mas o empregado também tem que estar dentro de uma cultura empresarial, o que hoje muitas vezes não está. Então, não adianta o empresário investir no funcionário, investir na mão de obra, sendo que não tem a contrapartida. E a gente vê muito disso hoje. E é aqui que entra a governança. Né? Porque quando a adequação da empresa nos princípios de ESG vem do topo, a base absorve. Então, toda essa base, todos esses colaboradores da empresa vão adotar essa visão mais corporativa, né? Essa cultura da organização e vão estar atreladas ao que a empresa espera. Né? É exatamente isso que você falou. É uma questão de equilíbrio. Né? O empresário investindo no funcionário e o funcionário absorvendo essa cultura corporativa. E vestindo a camisa também. Com certeza. Eu acho que é o ponto principal, né? Porque hoje em dia não é tão fácil assim e os empresários que estão assistindo a gente, eles vão concordar. Como muitos empregados, muitos funcionários aqui também sabem que algumas empresas não os reconhecem e realmente isso dá muito problema interno e a mudança de cultura. Agora me fala uma coisa. Para o empresário que está nos assistindo agora, a gente falou sobre vários aspectos sobre ESG, governança ambiental, blá, blá. Ele quer saber o seguinte agora. Quais as vantagens que uma empresa pode ter fazendo toda essa mudança, fazendo essa implementação, trabalhando com base nos critérios de ESG? E aí, não estou dizendo vantagem financeira, porque não é isso que o empresário busca apenas.
Ele quer saber o seguinte, quais as vantagens que teria não só a empresa, mas a organização como um todo, seja a questão ambiental, social e de governança. Quais essas vantagens, na sua opinião? Olha, a gente acabou já abordando essas questões meio que indiretamente, né? Mas a adoção do ESG traz uma série de benefícios para a empresa e para o empresário. Né? Ele vai trazer a profissionalização do seu negócio, né? Então, pelas práticas de governança, ele vai criar procedimentos muito bem estruturados, né? Processos muito bem definidos, o que, por sua vez, vai causar um maior comprometimento, né, da sua equipe profissional. Eles vão estar cada vez mais preparados para cumprir todas aquelas demandas que são necessárias, né, para o desenvolvimento das atividades. Ainda dentro do aspecto de governança, a gente tem uma adequação no quesito legal, né, que, por sua vez, já é um grande redutor de riscos. Né? No quesito reputacional, né, nós temos a retenção dos talentos, né, que nem a gente abordou aqui, e eu vou além, na verdade, não só a retenção de talentos, mas a atração de stakeholders de modo geral, né, porque você vai conseguir expandir o seu mercado para um novo nicho de clientes, né, a gente sabe que a nova geração está cada vez mais comprometida com esses quesitos de sustentabilidade, então você abre o seu mercado para esse público, você consegue diversificar a sua cadeia de fornecimento, né, sua cadeia de prestadores de serviço, porque vai ter cada vez mais parceiros confiantes no seu trabalho, confiantes na sua empresa, né? E a questão do investimento, né? Eu sei que você não queria falar da parte financeira, mas isso é importante. Esse novo nicho de investidores que estão cada vez mais preocupados com princípios de ESG vão passar a enxergar o seu negócio. Né? Então, você vai conseguir obter esse novo fluxo, vamos dizer assim, de investimentos, consegue expandir a sua produção, né? Aumentar a sua competitividade no mercado. Né? Então, tudo uma questão alinhada com a cultura corporativa do seu negócio. Entendi. Perfeito. Pessoal, você vê que esse tema ele é muito importante hoje para as empresas, então, na verdade, existem muitos materiais acerca disso, vale a pena dar uma estudada, vale a pena dar uma avaliada nessas questões, porque realmente isso já está acontecendo em diversas empresas e você não pode ficar de fora, seja empresário, seja funcionário, seja gestores de empresa. É importante que todos estejam bem antenados a esse tema, para que o dia que aparecer isso na sua empresa, você saber do que está falando e poder dar ali a sua opinião e trabalhar em conjunto para poder fazer uma excelente adequação. Espero que realmente todas as empresas no Brasil, em breve, sintam de fato e percebam a importância do ESG nas relações comerciais e empresariais. Luiz Felipe, muito obrigado pela sua participação. Logo, logo vai ter mais algum tema para você falar, né? Porque você... É possível, né? Vamos participar uma sexta vez do podcast? Eu acho bem interessante, é possível. Legal. Então, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, muito obrigado. E não se esqueçam, viu? Curtam o canal, compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês gostam. Vamos levar essas informações ao maior número de pessoas possíveis. Já deixo o agradecimento aqui a todos vocês, ao Luiz Felipe, a Karen, que fez esse podcast conosco aqui, organizou tudo, a Karen que organiza tudo, e ao Sérgio da Somcast com essa excelente gravação. Gente, muito obrigado e até a próxima.